Irmãos, irmãs do Centro Espírita Francisco de Assis, bom dia. É com muita alegria que nós nos encontramos nesta manhã de domingo, reservando, esse tempo para estarmos juntos. Com certeza, se estamos aqui, é porque estamos bem, conseguimos chegar até esse local. Nessa época do ano, época do calendário, onde as atenções se voltam para os eventos esportivos da Copa do Mundo. Nós nos religarmos às coisas espirituais é um pouquinho, às vezes, difícil, né? A época está mais para circo do que para pão espiritual. Mas de tudo nós podemos extrair o melhor. E de um evento dessa proporção que é uma Copa Mundial, nós podemos aprender muito sobre os povos, sobre as diferenças. Agora, notadamente, pensar um pouco sobre os nossos irmãos da África, que têm acolhido tão bem todos naquele local. E as dificuldades pelas quais eles passam, que nós possamos lembrar também. Bem, é um prazer estar aqui, sou uma frequentadora, colaboradora desta casa, ou seja, beneficiadora, recebo os benefícios de frequentar essa casa. E hoje nós escolhemos para refletir o tema Espiritismo na mídia. É com muito apreço, com muita expectativa, que nós estamos vendo que os temas espiritualistas, estão entrando em toda mídia, seja ela revista, jornal, rádio, televisão e principalmente a chamada terceira arte, o cinema. É uma tendência inquestionável, e nós ficamos assim na expectativa de que possamos colher bons frutos desta nova tendência da cultura da mídia. Nós sabemos que o que motiva a chamada indústria cultural, ou seja, essas mídias, televisão, rádio, cinema, é o lucro. O objetivo é o lucro e não a mensagem. Mas, assim mesmo, nós temos que nos sentir satisfeitos com essa propagação dos conceitos espiritualistas. Numa época em que há um grande público, sim. Por que esse grande público se interessa por esses temas? Um tema que vai contra o consumismo, contra a tendência materialista. Nós estamos vivendo num mundo que está essencialmente materialista. Nós estamos no ápice do materialismo, do consumismo, que tem norteado todas as relações sociais, familiares, econômicas, não é? Essa outra tendência espiritualista, ela é antagônica, mas ela começa a aparecer como uma força. Parece que o materialismo começa a se esgotar, começa a se exaurir, porque ele não traz a paz almejada. Ele traz, ao contrário, uma grande ansiedade. Então, valores espirituais começam a ser buscados na humanidade. E nós caminhamos, com certeza, a passos largos nesse terceiro milênio para um humanismo espiritualista. É uma tendência forte, então, que a indústria da mídia já captou. Isso seria ruim, nós entrarmos na indústria da mídia? Não. O que interessa é a divulgação da mensagem, o que interessa é o consolo, o que interessa para nós espíritas é guardarmos bem, estarmos muito bem informados sobre a doutrina, para ter uma visão crítica sobre as peças apresentadas na mídia. O nosso desejo é que todas essas peças possam ser expostas
de uma maneira doutrinariamente correta ou doutrinariamente admissível. O que nós tínhamos até então, em termos de cinema, de temas ligados à espiritualidade, era algo muito deturpado. Eram os filmes de suspense e horror, onde os mortos vinham aterrorizar, de uma maneira ficcional, extrema, mas provocando muito horror. A nova tendência, não. Ela gera uma esperança, gera uma expectativa de redenção para os nossos sofrimentos. Um consolo muito grande. É isso que nós temos notado que em algumas peças que nós vamos aqui analisar, algumas peças da indústria da mídia, está acontecendo. O kardecismo, então, vai servir de fundamento, né? Onde que irão buscar subsídios para montar esses filmes, essas novelas de televisão, esses seriados? Irão buscar também no espiritismo. Não só no espiritismo kardecista, mas também nas doutrinas espiritualistas de outros segmentos. Mas sempre com esse mote espiritualismo, né? Servindo para nos consolar e nos orientando um pouco nessa época de transição que nós vivemos. Se nós notamos uma grande tendência, então, na televisão, no cinema, para temas espirituais, nós vamos fazer um parêntese aqui rápido e falar um pouco sobre a literatura espírita. Nós costumamos ser muito críticos com o que aparece nos filmes e nas peças culturais, e muito condescendente com os livros, né? Principalmente com uma exuberância de livros que agora, sob essa onda da indústria cultural, não podemos deixar de falar sobre isso, está abrangendo aí os leitores da nossa doutrina. Então, nós temos muita coisa boa, muita literatura boa, mas temos muita literatura que está quase beirando a ficção. Tudo que se escreve é um pouco tendendo à ficção, principalmente desses temas, que não carecem ainda de uma comprovação. Mas a gente pode perceber um certo abuso. Proibir esses livros nas bibliotecas dos centros, eu acho que é uma atitude muito drástica. Aí seria uma censura. Não. Convém a gente olhar tudo e reter o que é bom. Mas para examinar, é bom que a gente esteja já fundamentado muito bem com os livros da codificação de Allan Kardec. Esses, sim, altamente fiéis à doutrina. Então, feito esse parênteses, voltemos para a questão dos filmes. Recentemente, e ainda está sendo exibido em circuito nacional, nós vimos com grande alegria o filme Chico Xavier. O filme Chico Xavier, ele foi um sucesso de produção exuberante, né? Perfeito como uma peça cinematográfica, quase perfeito, e atendeu muito, quase que plenamente também, os aspectos doutrinários, mas a gente tem sempre que lembrar que existe o produtor que vai jogar a sua visão em cima daquele relato. Então, examinar com olhos críticos. Mas o que nós percebemos foi um grande interesse, um sucesso de bilheteria, a maior bilheteria no lançamento de um filme até hoje aqui no Brasil. É muito significativo e muito fiel à doutrina espírita, quase 100%, tirando a parte que todo romance tem. Então, nós percebíamos que os espectadores do filme Chico Xavier não eram basicamente os espíritas. Esses sim, né, com certeza todos foram ver, não perderam essa oportunidade. Mas eram dirigidos a uma plateia indistinta de religião. E atendeu essa expectativa. Nós percebemos que mesmo quem não era espírita gostou muito do filme, da maneira como foi colocado.
e principalmente da figura que foi focada. Chico Xavier é, acima de tudo, continua sendo, né, para nós espíritas, um espírito luminar, alguém que consegue juntar várias tendências religiosas na sua figura, não na sua mensagem, né? Embora a mensagem cristã que ele pregou seja também uma tônica muito forte. Mas tudo que ele escreveu, tudo que ele transmitiu através da sua psicografia é bem dentro da doutrina espírita. Então, ali é a doutrina espírita sendo divulgada e sendo aceita, né, pelo menos para uma reflexão, por um público que não é da doutrina. Nós percebíamos, isso várias pessoas comentaram, que quando o filme terminava, quando a sessão terminava, os espectadores saíam assim muito quietos, reflexivos. Eles haviam sido afetados pela mensagem cristã, principalmente, sem forçar nenhuma adesão ao kardecismo, nenhuma conversão ao kardecismo. Mas, de qualquer jeito, estava lá a mensagem. Nós vimos também o filme Bezerra de Menezes, não é? Muito bem feito também, e estamos na expectativa do lançamento do filme Nosso Lar, que será uma superprodução brasileira, americana, e esse filme deve ser lançado agora em setembro. Há uma grande expectativa pelos trailers que nós já vimos na internet. A internet também é outro tipo de mídia que está colaborando muito para a divulgação da doutrina. E nós vimos esse trailer na internet e podemos esperar muito dele, não é? Então, estamos aí nessa expectativa. Também existem outros filmes, nós temos aqui uma lista que eu posso depois passar para vocês, para quem se interessar, de muitas peças cinematográficas com esse enfoque, que vale a pena serem olhadas. Seria, então, o quê? A espiritualidade trabalhando para intuir produtores, patrocinadores, para divulgar essa mensagem. E o público respondendo, nós queremos ver. Então, unir-se o útil ao agradável, né? A expectativa de uma mensagem positiva e o lucro que sempre a indústria da mídia espera das suas produções. Essa questão também da mídia, tratando do espiritismo, atrai muito um segmento que são os jovens. Os jovens, nós tivemos aqui a Daniele, né, fazendo um convite da juventude espírita. É louvável o trabalho. A gente sabe que os jovens, naturalmente, por questões consumistas, por questões profissionais, afastam numa faixa que vai de 20 anos até 35 anos, 40 anos, né, são jovens ainda de 40 anos, afastam da doutrina. Estão preocupados com outras coisas. E o espiritismo na mídia traz de volta esse segmento. A Daniele veio aqui cheia de motivação. Daniele Rousseau, né? Eu perguntei para ela disse, não, Rousseau não. Mas é interessante também, nós vamos ver quem foi Daniele Rousseau. Então, é muito bem-vindo, né? E nós poderíamos pensar, os centros espíritas poderiam pensar em montar um clube do cinema, onde nós discutiríamos esses temas. Eu seria uma aluna de primeira fila. Bem, mas o que nós vamos focar hoje aqui para reflexão é o chamado, um seriado de televisão chamado Lost. Não sei se alguns assistiram, se alguns acompanharam, mas foi um seriado, Lost quer dizer perdidos. Um seriado da TV americana, ABC,
ABC, né, da TV a cabo, um seriado que durou 6 anos. Ele acabou de terminar agora em maio passado, no dia 23. Esse seriado foi programado para durar 1 ano e ele durou 6 anos. Vejam que ele deveria ter algo mais. É considerado o fenômeno de mídia desse início do século. E muitos acompanharam. O seriado Lost na TV, ele provocava 2 tipos de reação. Um daqueles que adoravam, que seguiam entusiasticamente. Outro daqueles que haviam visto qualquer coisa e odiavam, não queriam nem saber. E outros, nos quais eu me encaixo, daqueles que nem a favor nem contra, muito pelo contrário, ignorava essa efervescência toda que estava rolando no orbe todo. Por quê? Foi exibido em 120 países. Semanalmente, os capítulos iam para o ar, imediatamente a internet entrava, baixava o capítulo, distribuía, e era aquela efervescência. Que tipo de público acompanhou esse seriado? Lost não foi uma mídia de massa, ou seja, alguma coisa produzida para aquele povo amplo que a televisão aberta, principalmente, almeja. O Ibope, né? Não tinha essa característica de televisão aberta, e o público que assistiu Lost está na faixa etária de por volta de 30 anos, com perfil de instrução superior, são tidos como formadores de opinião e acompanharam com entusiasmo. A série acabou e ainda resta muito para ser comentado sobre Lost. Para dizer que tipo de pessoas, né, que formadores de opinião, nós temos, por exemplo, o senhor Barack Obama, assíduo espectador de Lost, que chegou a desmarcar um discurso que ele faria no Senado, porque coincidia com o dia e a hora do lançamento da sexta temporada de Lost. Vejam só o poder de influência. E muito mais. Existem no meio acadêmico muitas, já começam a pipocar, muitos trabalhos acadêmicos, né, muitas teses e livros já escritos sobre o assunto. A Wikipédia é a enciclopédia da internet, a mais confiável, que se torna cada dia mais confiável. Até pouco tempo, o Wikipédia não podia ser citado como fonte de pesquisa em trabalhos acadêmicos. Agora já pode. A Wikipédia, então, uma fonte muito confiável, tremendamente confiável, fez um link, né, vamos dizer assim, chamado Lostpedia, de tanto volume de conteúdo sério que essa série provocou na internet. Um debate, nós voltamos a dizer, a nível mundial, de pessoas que são formadoras de opinião. No Brasil, nós ficamos meio à parte porque a principal mídia, né, a TV Globo, quando viu que o seriado não provocava um retorno imediato de audiência, ela já tirou do horário nobre comercial e jogou lá para a madrugada. Então, ela passava assim, mas com muita despretensão. Não é? Dessa forma, um grande público ficou sem ver. A série acabou, eu estou aqui falando sobre ela, mas por quê? Porque ela tem uma mensagem, sem dúvida, muito grande de espiritualismo, de espiritismo, sim. E nós vamos ver aqui um pouquinho em conjunto, rapidamente, do que se trata o tema. Resumidamente, não para debater sobre a peça em si, mas para ver o que a gente extrai daí. Eu gostaria de dizer também que esse seriado foi indicado para 166 premiações, tendo conseguido 50 dos melhores prêmios da categoria. Também gostaria de dizer como eu me interessei.
Se eu não assisti, por que eu estou falando sobre isso, né? Estranho, né? Acontece que eu não assisti mesmo. Sabia que rolava essa série, mas não tinha me interessado até então. Daí, certo dia, eu estou em casa e acompanho a discussão de um grupo de jovens antenados, aos quais eu agradeço pela consultoria. Alguns estão aqui hoje. Ouvi esses jovens comentando com entusiasmo o último capítulo da série. E a última cena da série, que eu gostaria de ter trazido, né? Não pude trazer hoje, mas quem sabe um outro dia, a última cena da série, pelo que eles comentavam, era eminentemente espiritualista. Falava do reencontro de entes queridos no plano espiritual. Era assim, eu falei, o que eu estou ouvindo, gente? O que eu estou ouvindo? E falei para eles, isso é espiritismo, puro espiritismo. Muito admissível dentro da doutrina, tudo isso que vocês estão falando. Aí ficaram contentes, mas falaram, não é bem assim não dá para concluir as coisas assim, tem que assistir tudo para emitir uma opinião mais avalizada, né? Cobraram de mim. Então, eu realmente fiz o trabalho inverso, do último capítulo para o primeiro, né? Não assisti tudo, vi quase todos os resumos, faz um mês que eu vejo isso diariamente. E li li muita coisa sobre o assunto e vi cada vez mais temas que nós podemos discutir dentro da doutrina que estão nessa série. Alguns temas que nós vamos colocar aqui podem ser chave para o entendimento do seriado, que deixou ainda muitas questões em aberto, como toda obra clássica de valor, não é? Aí, então, a gente faz reflexões e vai tirando cada vez mais que a gente responde a perguntas, mais perguntas surgem. Isso é muito bom, isso é uma obra de arte. Só uma obra de arte consegue fazer isso. Bom, então, eu assisti de trás para frente e posso dizer que se a gente assistir os primeiros capítulos e os últimos, a gente vai ter um entendimento muito satisfatório. Porque essa série foi pensada, como eu disse, para durar 1 ano. Com o sucesso de público, com o retorno, ela durou 6 anos. Então, a trama principal, ela é uma, que foi, logicamente, esticada para render, né, conteúdo para esses 6 anos. Mas não foi um conteúdo gratuito, foi um conteúdo muito bem pensado. E não envolve só questões espiritualistas, envolve mitologia, psicologia, filosofia, teologia, física e outros conhecimentos correlatos. E então, nós vamos contar aqui, como se fosse uma história dessas de contos de fadas, que nós sabemos que essas histórias têm a capacidade de fazer nós fixarmos alguns conhecimentos. E eu me lembrei ontem, eu estava na aula de evangelização com as crianças, e o professor perguntou para elas, eu estava de apoio, o professor perguntou para elas assim, se elas sabiam alguma coisa sobre céu, inferno, e o que seria o anjo do mal, Lúcifer. Aí uma menininha deu um show de bola. E ela falou, olha, o que aconteceu foi que Lúcifer, né, estava próximo de Deus, desobedeceu, Paulo. Contou ali, rapidamente, a história. E depois ela disse assim, com uma carinha assim, olha, eu diminuí bastante. Então, hoje eu vou contar a história, mas vou diminuir bastante. Bem, era uma vez, na Austrália, um grupo de pessoas que não se conheciam na totalidade, que iam fazer uma viagem de Sydney, cidade de Sydney, para os Estados Unidos, Los Angeles. Eles embarcaram 324 passageiros. Embarcaram nesse voo e, quando estavam ali próximo do Pacífico Sul, o avião se acidentou, explodiu, desapareceu.
Aí a história conta que 71 passageiros supostamente sobreviveram, ou seja, com vida. Então eles vão para uma ilha, acabam caindo numa ilha, e lá eles vão ter uma vida em conjunto, revendo seus valores, né? A série chama Perdidos, dando o significado que eles estariam perdidos já na vida, ou que eles buscavam a sua identidade, ou que eles ficaram perdidos nessa ilha. Enfim, várias metáforas. Mas, então eles ficam nessa ilha, onde eles se sentem sobreviventes, e lá eles vão ter uma série de acontecimentos misteriosos. A ilha é inóspita, existiam outras pessoas que já estavam nesse lugar, há um contato com elas, os chamados outros, a iniciativa Dharma, são algumas outras sociedades que estavam ali, e eles ficam longamente lá, tentando sobreviver, tentando viver, superar aquela adversidade daquele ambiente hostil e tentando se libertar de alguma maneira. De uma maneira ou de outra, todos vão se libertar, seja através de saídas, seja através da morte. Quando já está desenrolando já há um certo tempo dessa narrativa da vida, da vivência deles na ilha, começa uma outra narrativa desses mesmos sobreviventes numa outra vida. Essa outra vida que aparece, que nós não vamos dizer se foi real ou não, mas vamos pensando já, essa outra vida com certeza posterior aos acontecimentos da ilha. Porque eles estão já na cidade de Los Angeles, sendo outras pessoas, não se conhecendo e algumas vezes se encontrando. E quando eles se encontram, eles se lembram da vivência na ilha. Isso é muito importante para eles. Eles vão se identificando. E no final, todos já num outro lugar, um lugar que pareceria um templo religioso, não é? Um espaço religioso não identificado com nenhuma religião específica, eles se reencontram. Quando eles se reencontram nesse lugar, eles já sabem que eles estão todos mortos. E esse reencontro é cheio de muita paz, muita alegria, muito entendimento. Daí para frente, eles são encaminhados por uma espécie de mentor, um instrutor, que diz para eles que eles vão seguir adiante. Uma porta então se abre e uma luz muito envolvente, muito clara, passa pelaquela porta onde eles estão direcionando. Agora, me dizem, esse tema não é espírita? Bem espírita, não é? O que nós podemos também ver nesse seriado? Outros temas espíritas espiritualistas espíritas, dentro dessa trama desse seriado. Vai haver episódios que vai lidar com a cura, com a morte, com a comunicação com os mortos, com aparições, transfigurações, materializações, incorporações, obsessores e mentores. A sensação do déjà vu, né? O déjà vu é quando acontece alguma coisa e fala, eu já vi isso antes, né? Já vi essa história antes. O déjà vu, muito usado, aliás, durante o seriado, monstros, feras que surgem do nada, vozes, sussurros, acompanham o desenrolar da trama toda lá na ilha. A questão do livre-arbítrio, as decisões que eles tomam e o determinismo, né? Porque eles estavam lá, outras vidas, pelo menos 2. E na questão dos flashbacks, quando eles pensam em alguma coisa, a impressão de que viveram muitas outras vidas. Então, a questão da reencarnação, eles vão, dentro de uma visão, dentro de uma interpretação espírita,
essa outra vida que começa ainda fora da ilha, é uma reencarnação deles. O umbral, a grande discussão, né, que tomou conta dos espectadores eles haviam caído, haviam morrido, estavam, os católicos falavam, no purgatório, os espíritas correspondentes no umbral. E não sabiam que tinham morrido. Por isso viveram aquela vida meio bizarra por muito tempo, por um longo tempo. Então, o umbral, a questão da expiação coletiva, eu considero uma grande reflexão. A reforma íntima, eles tiveram que se conhecer e também se conheciam através do relacionamento que eles tinham com os outros personagens, com os outros sobreviventes, e aprenderam muitos valores com isso, até transformar a aversão em amor. E aprender que se não se juntassem, eles não conseguiriam superar de qualquer maneira aquela situação. Colônias regeneradoras, muitas vezes eles se deslocam para lugares onde a gente percebe um outro espaço mais adequado, mais harmonioso. Seriam as colônias regeneradoras. E até o fogo purificador. Quem já leu os livros de André Luiz, eu acho que Obreiros da Vida Eterna tem lá a descrição do fogo purificador. Renderia aqui uma palestra inteira sobre esse assunto. Eu só vou falar que a gente consegue fazer uma similaridade, uma comparação entre uma bomba de hidrogênio que explode na ilha, que leva eles todos alguns, né, outros já tinham saído de lá, mas enfim, que dá um novo direcionamento àquilo que eles estão vivendo. Quem se lembra do fogo purificador sabe que no umbral esse evento acontece, é descrito no livro de André Luiz, como uma grande explosão envolvendo fogo, raios, né, que tem o objetivo de juntar aqueles que estão se demorando no umbral para que eles possam ser resgatados, separando aqueles que ainda devem continuar lá mais um tempo. E ela esse fogo vai fazer como se estivesse, né, apartando, o juízo final, alguma comparação, mas nem tanto, ele aparta, né, divide aqueles que podem ir para um patamar evolutivo melhor, para um plano melhor, do que aqueles que ainda devem ficar lá. Então, essa bomba que explode lá no seriado, é possível de fazer uma boa comparação aí com o fogo purificador descrito nos livros de André Luiz, principalmente Obreiros da Vida Eterna. Viagens no tempo e no espaço é o que mais tem, né? Eles se deslocam para futuro, passado, para vários tipos de vivências, que podem ser outras existências. Nós sabemos que no umbral há uma grande confusão mental. E aqueles seres que estão lá, eles ainda não têm a noção de espaço e de tempo. E eles vão vivenciando esse tempo e esse espaço e plasmando esse espaço de acordo com as suas necessidades evolutivas. Vão lembrando, vão plasmando e vão, através do sofrimento, que isso é sofrimento, vão conseguindo se libertar. Então, viagens no tempo e espaço tem muito lá. Coincidências, muitas coincidências, né? Nós sabemos que são as coincidências. E o reencontro com entes queridos. Vamos aqui, para não falar de tudo isso hoje, nós vamos selecionar e falar um pouco sobre o umbral. O umbral, segundo Leon Denis, grande escritor, contemporâneo de Kardec, no seu livro Depois da Morte, ele fala que espíritos, almas que se desencarnaram, que ainda estão muito ligadas a questões materiais, não necessariamente perversos, não necessariamente, mas muito apegados a questões materiais, eles têm dificuldade de descobrir, primeiro, que já morreram.
Segundo, tem dificuldade de se desprender dos interesses materiais. Ou ficam aqui na crosta, perto dos familiares, numa situação muito ruim para eles, ou montam uma sociedade na espiritualidade, no chamado umbral. Uma sociedade complexa, com todos os pormenores. Um lugar onde eles vão ficar um tempo, pouco tempo, muito tempo, ou um longuíssimo tempo, podendo envolver séculos até. Ali organizados numa sociedade, e eles ali estão imaginando-se vivos. É quase impossível a gente pensar agora que eles possam ter uma sociedade tão complexa na espiritualidade, se imaginando vivos. Mas essa sensação de estar vivo, para eles, é muito real. Que eu colocaria assim, para nós aqui pensarmos um pouco. Seria a mesma coisa. A gente está aqui, né? Eu falando, desencarnada, e vocês todos desencarnados também, sem saber. Poderia ser, perfeitamente. Aí, quando a gente coloca essa visão espírita, interpretando o Lost, para quem não é espírita, fica assim, e aí, será que nós estamos vivos, que nós estamos mortos? É bom pensar um pouquinho, né? É bom pensar um pouquinho sobre esse assunto. Com certeza, nós estamos na matéria. Podemos ficar sossegados. Então, Leon Denis descreve que isso daí pode durar um tempo muito longo. Em Nosso Lar, aquele livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que vai virar um filme, que vai dar muito o que falar para a turma de Lost, ele descreve uma conversa que André Luiz tem com o mentor Lísias, e esse mentor explica para ele que o umbral, esse lugar que nós estamos falando, é um espaço na dimensão espiritual para desencarnados, não é? Que ainda estão ligados à matéria. Ele se faz em outra dimensão, a partir da crosta terrestre, subindo, né, em esferas um pouco menos densa à medida que se afasta da crosta terrestre. Mas esses lugares estão aqui na imediação da crosta terrestre. E ali estão espíritos, nem muito bons, nem muito ruins. Não são tão ruins para irem num sofrimento pior ainda do que estão. E não estão ainda preparados para irem para as colônias espirituais. Permanecem ali muitos com essa noção de que ainda estão vivos. É um lugar, embora haja uma organização, é um lugar onde impera o desconforto, não há bem-estar, não há paz de espírito. Lógico, porque é um lugar transitório. Se fosse um lugar onde os espíritos sofredores ficassem muito bem nessa situação de falta de esclarecimento de luz, eles não iam querer sair de lá, né? Então, essa sensação de desconforto, de um local bizarro, é muito nítido. E essa sensação de que estou vivo, estou morto, agora eu estou no passado, agora eu estou aqui, isso acontece muito, causando um grande desconforto, mas de qualquer forma eles se organizam. Uma organização caótica, outras vezes uma organização até muito bem feita, quando eles estão endurecidos no mal, principalmente, são mais obstinados. E é um lugar, diz esse mentor, para André Luiz, onde todos discutem, todos gritam e ninguém tem razão. Então, é um lugar para se estar pouco tempo. Seria, então, a tal da ilha do seriado, um umbral. Eles teriam, sobre essa visão, é uma interpretação, não significa que é, mas sobre essa visão, eles teriam desencarnado, não estavam preparados ainda para serem resgatados e continuaram queimando as suas energias deletérias, apegadas à matéria no umbral. É para isso que serve o umbral. Fica-se aí um tempo
até que se esgote toda essa energia que ainda prende a matéria. Muitas vezes, apego mesmo às coisas terrenas e, na maioria das vezes, a não aceitação da morte. Não, eu não morri, não quero morrer, tenho medo disso, preciso resolver muitas coisas antes disso. Quer dizer, a falta de preparo na nossa vida atual pode levar a um desencarne assim. André Luiz foi, em vida, um eminente cientista. Ele era uma pessoa boa para a sociedade, mas ele tinha lá alguns defeitos, não é, de personalidades ligados com o alcoolismo, que fizeram com que ele, mesmo tendo um certo lastro cultural e social, fosse parar no umbral por um longo tempo. Então, a mensagem que ele diz é a seguinte: vamos nos preparar, e for parar no umbral, depois de um certo tempo ele descobre que ele está vivo, que ele está morto, mas ele ainda é chamado de suicida. Daí ele vai ser esclarecido por que ele é suicida. Nós vamos ver isso no filme, para quem não leu ainda o livro. Então, nós permaneceremos, pode ser que a ilha seja um umbral mesmo. Os autores do seriado, quando na primeira temporada os espectadores sacaram que aquilo ali podia ser o purgatório, eles correram para desmentir. É lógico, como que já de cara descobre o final? Não, tem que manter o suspense. Então, o que eles fizeram? Eles injetaram na trama outras tramas secundárias para tirar, dando pistas falsas, vamos dizer assim. Não, eles não estão mortos. Mas chegou no último capítulo, vem o grande fechamento que sim, eles estão mortos. Se morreram naquela ocasião da ilha, ou depois numa outra vida, para se reencontrarem no plano espiritual, é uma coisa ainda que a gente pode pensar. Mas vamos supor, levando em conta que eles tinham desencarnado, estavam no umbral. Essa é o entendimento que a doutrina pode prestar. Lá aconteceria todas essas coisas de deslocamento, inclusive no filme, no seriado, a ilha se desloca de lugar. Não, para acontecer isso, só mesmo no umbral. Não dá, né? Para uma ilha no mundo real se deslocar. No umbral dá, perfeitamente. Então, são várias as pistas que levam para esse entendimento. Misturado com muita mitologia, com muita filosofia. Por que nós dissemos sobre Daniele Rousseau? Daniele é um personagem lá do seriado que ela tem uma função um tanto filosófica, com aspectos de querer colocar em ordem aquela situação, e isso lembra as ideias do filósofo Rousseau. Então, os autores, muito provavelmente, fizeram essa comparação e deram o nome a ela de Daniele Rousseau. Muitos outros personagens têm nomes de filósofos. Um personagem que nós podemos dizer muito interessante também chama-se Desmond. Esse personagem, ele é uma constante em todo o seriado, muitas vezes ele desaparece, depois aparece, e ele tem uma função de um mentor, sem dúvida. Ele sempre está em situações muito difíceis, ajudando a resolver. Ele sempre, em alguns episódios, principalmente na segunda vida que eles têm, na segunda vivência, não é? Que no seriado chama IF, quer dizer, ser, ele tem a função de juntar as pessoas. Ele vai juntando, é aquele mentor que vai colocando as pessoas que têm que conviver juntos. Então, depois que ele consegue resolver algumas questões, quando ele vai se despedir daquele que ele esteve junto, naquela situação difícil, ele diz o seguinte: várias vezes, nós nos vemos na outra vida, até a próxima vida. Poxa lá vida, né? Se o autor não queria ser espírita, então não sei, né? Enfim, são vários os aspectos. Então, poderia sim ser um umbral. A outra questão
que nós queremos discutir, não vamos enfocar todas, mas seria a questão da expiação coletiva. Então, falamos sobre o umbral e a expiação coletiva. A expiação coletiva é quando um acontecimento muito doloroso envolve muitas pessoas. Por exemplo, como nos desastres aéreos. Eu gostaria de dizer uma coisa que me passou e que eu quero retomar para situar vocês, é o seguinte. Em 2001, houve o acidente aéreo das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Alguns filmes foram feitos, todos, né, mostrando o sofrimento que aquilo causava em quem ficou aqui. A expiação coletiva, ela tem, vamos dizer, dois grandes pilares de resgate. Aqueles que desencarnam e aqueles que ficam, não é? Para aqueles que desencarnam, em geral, o desdobramento é diferente do que, por exemplo, foi no seriado. Nos seriados, eles supostamente teriam desencarnado e continuado um tempo sofrendo no umbral. O que nós temos visto através de relatos, né, de mensagens que pessoas que desencarnaram assim mandam, é muito o contrário. O que comumente acontece em desencarnes coletivos é que é algo muito doloroso, nós sabemos, muito também planejado detalhadamente e corajosamente enfrentado por todos aqueles que vão participar, principalmente aqueles que vão desencarnar. Então, o mais comum não é que fique sofrendo depois do desencarne numa expiação coletiva, num desencarne coletivo, não. O mais comum é que eles são resgatados muito prontamente por equipes socorristas especializadas no plano espiritual e também por entes queridos que vêm ali ajudar a acolher nessa difícil transição que as expiações coletivas, que os desencarnes coletivos provocam. Comoção dos dois lados, mas com total proteção da espiritualidade. Tudo está, para nosso entendimento, nas expiações coletivas, na divina ordem. Tudo foi planejado. É fatal. Tinha que acontecer daquela forma. Mas voltando um pouco ao 11 de setembro, então, aconteceu em 2001. A série Lost, quando começou em 2004, teve uma rejeição muito grande do público norte-americano, a priori. Porque eles não queriam pensar mais em desastre aéreo. Então, que mau gosto, né? Falar para o povo americano de desastre aéreo e ainda sofrendo depois do desastre numa ilha, né? Aconteceu lá na ilha de Manhattan, os prédios, as torres. Então, havia uma certa comparação e uma certa rejeição. Mas a verdade é que quanto mais a gente aprende sobre essas questões, desaparece o medo, desaparece a rejeição e, pelo contrário, a gente tem mais paz. Então, essa reflexão é muito pertinente. E voltamos a dizer que é uma expiação, é uma prova em duplo sentido. Para quem o desencarne coletivo? Para quem desencarna e para aqueles que ficam. Para aqueles que ficam, olha, nós podemos até imaginar que seja muito pior. Pois aqueles que foram resgatados, em geral, amparados. Mas aqueles que ficam com a imagem, né? Ficam com a imagem do desastre, com as suposições dolorosas, revivendo o que aconteceu. E quando a gente não tem subsídios para saber o que aconteceu, a imaginação corre solta e nós vamos sofrer muito, lógico, mas vamos sofrer muito mais por esse posicionamento de ficar revivendo o que aconteceu. Então, para aqueles que estiverem, por acaso, aqui nessa situação de terem perdido um ente querido, saibam que foram amparados, sim. É o que mais acontece. Em Lost, foi diferente. A expiação coletiva também envolve aquelas questões que a gente costuma falar, coincidências, acasos.
Não existe isso, a espiritualidade diz. No livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, ele vai dizer que não há vítimas inocentes. Quando a gente fala não há vítimas inocentes, também dá um certo estremecimento. Então, eram todos culpados, fizeram coisas. Todos nós, se estamos aqui, temos culpas, estamos resgatando. Apenas que lá, nas expiações coletivas, talvez essas faltas, com certeza feitas em outras vidas, não é de agora, essas faltas foram mais ostensivas e cometidas em grupo. Nós sabemos que nós vivemos em família, no trabalho, na sociedade, numa nação, em grupos, porque temos contas a ajustar. Não é arbitrariamente que a gente nasce numa família, que vai para um trabalho, que nasce numa nação. Não, estamos ali no lugar certo. Com relação à expiação coletiva, também. Grupos que tiveram algum débito no passado, vão expiar coletivamente, poderão expiar coletivamente. Em geral, expiam coletivamente, através de desencarnes coletivos. Então, não existirá nenhuma vítima inocente. Aí nós vemos alguns relatos assim, né, de um acidente aéreo. Fulano ia embarcar, por acaso, né, aconteceu dele perder o ônibus que levaria até o aeroporto e ele não embarcou. Acaso? Não. Não era realmente para ele tomar aquele avião. Todos que tomaram, era para tomar. Agora, vejamos, são 324 passageiros a bordo no caso. 71 têm que viver essa experiência pós-morte. Não são todos, né? Os outros, provavelmente, foram amparados. Foram para outro tipo de vivência pós-morte. Mas esses 71 tinham que ainda ter algum tipo de sofrimento no umbral. Outra coisa que a espiritualidade coloca é o seguinte: num desastre aéreo, todos que estão lá têm o mesmo débito? A gente vê que não, pelo que nós acabamos de falar. A espiritualidade encaminha, de acordo com planejamentos anteriores, todos aqueles que têm algum débito que possa ser resgatado num acontecimento daquele tipo. Então, entram dentro de um avião, num desastre aéreo, por exemplo, pessoas que necessariamente não fazem parte do grupo, como nós acabamos de ver, mas são encaminhadas. Aí, são encaminhadas como, não é? Existe todo um planejamento, mas quando a gente reencarna, a gente esquece desse planejamento. Então, como é que é feito esse encaminhamento? Diz, a doutrina diz que, em geral, esses encaminhamentos são feitos por agentes espirituais. Esses agentes espirituais vão intuindo as pessoas a se encaminharem para aquele resgate. Não poderia ser de outra forma, não existe uma mágica. Lógico que existe atrações magnéticas, mas existe sim um agente espiritual ali, intuindo para que as pessoas se encaminhem, para que se cumpra o projeto de resgate. Não há, então, vítimas inocentes. Aqueles que não devem perecer e que, por acaso, estão numa lista de passageiros de um avião que vai se acidentar, não vão conseguir tomar o avião. E todos que estão ali vão desencarnar na devida hora, como estava planejado. Cabe a nós, que estamos do lado de cá, entender tudo isso para sofrer menos e para que eles que desencarnaram possam também encontrar a paz. Importantíssimo essa reflexão que nós estamos fazendo aqui hoje. Vale a pena o seriado por essas reflexões que nós podemos tirar. A questão também de que eles tiveram que conviver
juntos por um outro tempo, nos remete também à questão da reforma íntima. Eles tiveram que realmente se acertarem, se conhecerem e, através da vivência com o outro, fundamental, não podiam dispensar a vivência com o outro, se reencontrarem, deixarem de ser perdidos. O grande final da série, do seriado, que pode provocar inúmeras outras interpretações, essa é a nossa interpretação hoje aqui. Sem dúvida aí, não tem erro, não é? Foi onde eu fiquei interessada. O reencontro de todos no plano espiritual. Depois que os débitos são resgatados, a gente se encontra no plano espiritual. E aí sim, a nossa redenção, né? Os nossos entes queridos esperando, todos aqueles que nós convivemos nessas vidas, já desencarnados, cada um à sua hora depois, em outras vivências, nós vamos nos encontrar, sem dúvida, no plano espiritual. Esse é o grande alento. Aí nós vamos poder nos confraternizar, nós vamos saber que nós vencemos uma etapa do nosso aprendizado. Estamos prontos para continuar em paz e esclarecido, prontos para, como diz o mentor, o instrutor, a sua última palavra. Prontos para continuar seguindo adiante. A vida nunca se exaure e a nossa oportunidade de evoluir é eterna. Que essas reflexões que nós fizemos hoje aqui possam servir para o entendimento e que nós possamos almejar que a mídia traga para nós cada vez mais temas espirituais. Agora há pouco eu estava conversando e me foi lembrado que atualmente passa pela TV Globo, no horário das 6 horas, uma novela, Escrito nas Estrelas, com grande fundamentação kardecista. Vamos assistir, vamos refletir. E para quem não teve ainda a oportunidade, vamos ver o último episódio de Lost, Nos Perdidos. Nós temos certeza que nós nos encontraremos na cena final. Que a paz de Jesus premie a vossa boa vontade.